Em nova reunião, meia Claudinho rejeita a proposta de renovação com o Zenit e negociação com o Flamengo continua. Atacante Gabigol detona jornalista nas redes e Gerson assume papel de liderança antes de vitória do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Sextou, uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Ontem, no início da noite, viralizou uma disputa entre um jornalista e o Gabriel Barbosa, Gabigol. Tudo começou quando o Mauro César Pereira fez a seguinte postagem sobre o atleta. Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. Uma proposta generosa, a meu ver, exagerada até. Se colocadas na balança, suas muitas más atuações, vezes raros bons momentos, como o de ontem, sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo, direito que o jogador tem. Aí, minutos depois, Gabigol fez uma postagem e colocou isso aqui. 6 anos querendo aparecer, querendo atenção. Vamos dar atenção a quem quer atenção. Para que tá feio. E aí depois o Gabigol fez uma outra publicação dizendo o seguinte: ultrapassou a marca de 200 participações em gols com a camisa do Flamengo. Desde sua estreia, é o jogador brasileiro com mais participações em gols. 201 participações em 287 jogos, 243 de titular, 157 gols, 44 assistências, nota 7.13 no SofaScore. E aí o Gabigol encerra essa disputa, com o jornalista, dizendo o seguinte: briga contra isso aí, contra os números. Comprado. Rapaz, chamou o jornalista de comprado. E essa treta aconteceu ontem na rede social X, E aí o jornalista não falou mais nada. Gabigol, que tem só 2 jogos como titular em 2024, mas por outro lado pode ser considerado aí o 12º jogador de Tite. Ele é o mais acionado vindo do banco pelo treinador, entrando aí durante as partidas, junto com o Vitor Hugo. Ambos saíram do banco 19 vezes na temporada. E aí, você acha que o Gabigol tá certo? Tá errado? O jornalista tá certo? Tá errado? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui pra gente. Bom, falando de mercado da bola, o impasse envolvendo o futuro de Claudinho continua. Com o contrato com o Zenit se encerrando em junho de 2025, ou seja, tem mais um ano de contrato aí, o meia Claudinho, de 27 anos, ele rejeitou mais uma proposta de renovação de contrato com o clube russo. O brasileiro deseja se transferir para o Flamengo e a negociação continua. As informações são do jornalista Vene Casagrande. O Zenit chegou a aceitar uma proposta do Flamengo de 18 milhões de euros, algo em torno de 107 milhões de reais, porém o Zenit acabou recuando e o Flamengo trata a situação com menos otimismo, mas não desistiu de Claudinho. O presidente Rodolfo Landim falou em entrevista recente ao Charla Podcast que o clube chegou ao teto financeiro, 18 milhões de euros, não dá para pagar mais, porque seria loucura. E aí o Zenit, que não quer vender o Claudinho, chegou e avisou o seguinte: olha, quer pagar 18 milhões de euros? Então tá bom, paga em 3 parcelas. E aí o Flamengo não consegue, fica com a corda no pescoço. 13 parcelas, 18 milhões de euros, 18 milhões de euros parcelados em 3 vezes, é muita coisa. E os jornais russos seguem afirmando que o Zenit só vai vender Claudinho ao Flamengo assim que o clube conseguir contratar um substituto. Ou seja, o Zenit estava muito próximo de contratar o Ivan Illich, do Torino, mas o governo russo bloqueou o acordo devido às sanções econômicas.
temendo que a transferência pudesse atrair a atenção da União Europeia. Essa novela vai se arrastar por alguns dias, fecha em setembro, né, no início de setembro. O Flamengo conta com a vontade do jogador, continua nessa insistência aí de tentar a contratação do meia Claudinho, agora só o tempo vai dizer se o Flamengo vai conseguir essa contratação ou não, né? Porque os russos não querem liberar o Claudinho. O Claudinho, em mais uma reunião com o Zenit, deixou claro que não quer renovar o seu contrato. Se continuar assim e o Flamengo não conseguir contratar o Claudinho, o contrato dele vai se aproximando do fim, né? Ele vai ter aí esse segundo semestre de 2024 e aí em janeiro de 2025 ele já pode assinar um pré-contrato, porque a vontade dele não é continuar lá. O Zenit não disputa a UEFA Champions League, os clubes de lá ainda estão proibidos pela FIFA. Quer dizer, será que vale a pena só participar lá dos campeonatos nacionais? E a visibilidade que não tem? Então o Claudinho está aí batendo o pé, quer retornar ao Brasil, já deu sim ao Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo, agora o clube rubro-negro negocia diretamente com o Zenit para tentar chegar num denominador comum. Você ainda acredita numa reviravolta? Acredita que o Flamengo vai contratar o Claudinho? Acha que o Flamengo já deveria ter desistido dessa situação? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Bom, na última quarta-feira o Flamengo venceu Vitória fora de casa pela 19ª rodada do Brasileirão, placar 2-1. E foi construído com muita dificuldade, né? Com o Carlinhos aí fazendo o gol da vitória aos 45 da segunda etapa, após lindo passe de Gabigol. E aí, antes da partida, aconteceu a preleção no vestiário lá do Barradão, em Salvador. E aí o capitão Gerson, que vem assumindo aí esse papel de líder, né? Principalmente desde que retornou com aquele problema lá da cirurgia, o Gerson, ele começou 2024 como capitão da equipe, né? O Tite deu essa responsabilidade para ele e ele assumiu com muita naturalidade, né? Ele vem se tornando aí um líder dentro e fora de campo. E aí o capitão fez um discurso buscando manter aí a equipe atenta e focada, concentração. Aí eu tava vendo nos bastidores da partida, transmitidos aí pela Flá TV, o canal oficial do clube, o camisa 8 do Mengão aparece exercendo esse papel de líder, de capitão, minutos antes de entrar em campo. E aí tem o Gerson abraçado com os jogadores no vestiário, isso antes da bola rolar, dizendo o seguinte: não se deixa levar pela torcida do adversário, não se deixa levar pela posição que o adversário está na tabela. Precisamos ter cabeça, concentração. Aí, um dos discursos do Gerson, né, antes da vitória do Mengão, e o Gerson, ele tem participado muito, né, nas vitórias do Flamengo, participação em gols, por exemplo, contra o Vitória, o Gerson participou dos 2 gols do Mengão contra o time baiano. No primeiro, ele é quem dá assistência para o Arrascaeta abrir o placar, e no segundo gol, ele é quem divide a bola com o marcador adversário e inicia a jogada passando para o Arrascaeta pega a bola do Gerson, passa para o Gabigol, e o Gabigol dá aquela assistência, aquele passe açucarado para o Claudinho fazer o segundo gol, e o gol da vitória do Mengão após belo passe do camisa 99, mas o Gerson inicia a jogada, ele dá o combate no marcador do Vitória e entrega a bola para o Arrascaeta, ou seja, participou dos 2 gols do Mengão e vem participando, né, de vários gols, vem ajudando o Flamengo dentro de campo na vitória. É um novo papel, é uma nova liderança, é uma nova responsabilidade que o Gerson vem exercendo aí no time do Mengão. Uma nota pro Gerson, deixa aí nos comentários, hein? O que você tá achando do Coringa nesse papel de líder? Não só utilizando a braçadeira de capitão, mas auxiliando dentro de campo, conversando com os mais jovens, fazendo esse tipo de discurso no vestiário para chamar a atenção, a concentração dos atletas rubro-negros que em alguns jogos aí perderam a concentração, perderam alguns pontos bobos, né? Então o Flamengo não pode mais cair nessa situação. E é importante esse discurso dele quando ele fala: não podemos olhar a posição do adversário na tabela. Por exemplo, o próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo não pode pensar assim: o Atlético que tá lá embaixo, né?
O Atlético é o último colocado do Brasileiro, é o lanterna do Brasileiro com 12 pontos. A gente vai ganhar deles a qualquer hora, né? A gente não precisa nem fazer força. Não, esse discurso não condiz aí com o pensamento do Gerson e dos atletas do Flamengo. Então, não podemos olhar para a condição na tabela do adversário. Tem que entrar disputando o jogo como se fosse uma final, uma decisão. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro, eles precisam ser encarados assim. Então, é importante esse discurso, a união do time, a concentração mental, sobretudo em jogos importantes em que o Flamengo em casa não pode perder pontos bobos, né? Até porque o Flamengo está lá lutando para assumir a liderança, né? Vice-líder, 37 pontos, o líder é o Botafogo, 40, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Se você chegou até aqui, o seu like, o seu joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!